Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Estética e História da Arte e hoje nós iremos iniciar o nosso segundo bimestre, né? E o principal tópico discutido aqui que nós iremos introduzir, né, as primeiras discussões a respeito desse grande movimento que foi o Renascimento. Mas antes de começar a nossa discussão, eu queria agradecer a todos e a todas por enviar a avaliação do primeiro bimestre a tempo, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu creio que esteja funcionando, né? Essas aulas, mesmo que remotamente, mesmo que estamos distantes uns dos outros, assim, eu acho que está funcionando bem, pelo menos a forma que a gente escolheu para trabalhar com a disciplina. Então, novamente, muito obrigado. Beleza, hoje nós iremos iniciar, né, nosso segundo bimestre e o principal movimento, assim como nós vimos lá no primeiro bimestre, uma ênfase, né, pela cultura clássica, né, pela cultura da antiguidade clássica, da antiguidade grega. Aqui o nosso principal movimento vai ser o Renascimento e ele vai estabelecer um contraste com o nosso último movimento, que vai ser o modernismo. Por que exatamente esse contraste? Como a nossa disciplina ela está dentro dessa grande caixa chamada Estética e História da Arte, é, não estejamos somente, pelo menos na descrição, de fatos e eventos e exemplos de movimentos artísticos durante a história. Que essa linha histórica sempre apresente uma linha argumentativa, uma linha conceitual. E exatamente a linha argumentativa, o debate entre, né, a percepção renascentista de arte e a percepção modernista de arte, aqui nesse segundo bimestre, elas irão estabelecer uma espécie de debate. Então nós iremos aqui retomar alguns pontos que os antigos clássicos, né, os antigos gregos, eles estabeleceram, é claro, com uma roupagem modernizada, uma roupagem que se mistura com a história da ciência moderna, por exemplo, e como que lá no nosso último movimento desse bimestre, isso vai estabelecer uma quebra, você vai perceber uma recusa, como pode dizer, um distanciamento de cunho não só artístico, mas intelectual, político, social, e isso envolve, como a gente pode estar percebendo aqui, argumentos de cunho sociológico, filosófico, histórico, político, e essas coisas não estão separadas. Só para sintetizar, então, o nosso principal debate, né, de tom filosófico, né, desse nosso segundo bimestre será entre os preceitos do Renascimento e os preceitos modernistas lá no final. E vocês vão perceber nessa linha, né? Renascimento, arte barroca, rococó, romantismo, até chegar nos primeiros movimentos da arte moderna, vocês vão perceber então essa mudança de tom. E é claro que o primeiro tópico desse nosso segundo bimestre e o nosso último tópico do segundo bimestre, vocês vão perceber de forma bem clara esse contraste, essa renúncia, esse distanciamento com as chamadas artes acadêmicas. E aqui no Renascimento você tem uma demarcação muito forte, se não a principal demarcação daquilo que a gente chama de belas artes, das artes acadêmicas, das normas e padrões do que é reconhecido em uma obra de arte. Logo, se você estabelece então as normas e padrões para você reconhecer uma obra de arte nas chamadas artes acadêmicas ou belas artes, logo você tem claramente, né, nessa mentalidade renascentista, o que não seria então uma obra de arte, claro, aquilo que está fora dos padrões e regras dentro que foi estabelecido da arte acadêmica. Pois bem, vamos ler esse slidezinho aqui para a gente entender melhor como que o Renascimento ele não está somente dentro da história da arte, mas sim dentro da história do pensamento humano e como que isso foi uma virada de chave frente à última coisa que nós vimos que foi a arte medieval, né? O Renascimento foi um movimento cultural desenvolvido na Europa entre o final da Idade Média e no início da Idade Moderna. O termo que dá um nome ao movimento sugere um reviver dos ideais da cultura greco-romana. No entanto, o Renascimento significou mais do que isso. Ele foi um período de inúmeras realizações nas artes plásticas, na literatura e nas ciências. O humanismo foi o motor de tais realizações e o espírito desse período. A partir do humanismo, passou-se a valorizar o ser humano e a natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural. Marcas da cultura da Idade Média: teocentrismo pelo antropocentrismo. O artista renascentista
buscou expressar a racionalidade e a dignidade do homem tanto na arquitetura como na pintura e na escultura. Só esse slidezinho traz tanta coisa para a gente analisar que a gente precisa ir por partes e identificar a revolução intelectual que foi o pensamento renascentista de uma forma geral. Na primeira parte do slide a gente já tem então uma descrição bastante significativa, que ela se localiza então no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Isso significa que os primeiros passos do pensamento renascentista e humanista nesse sentido já estavam sendo semeados ali dentro da Idade Média e a gente percebe, né, mesmo que a gente entenda que conhecimento e cultura eram limitados ao cenário eclesiástico, aos monges dos mosteiros, né? Só eles tinham acesso aos livros. Ali você já começa a perceber que eles próprios, né? Eles fazem pesquisas no campo da lógica, eles fazem pesquisa no campo da linguística, eles fazem pesquisa até no campo, se a gente pensar, né? No campo dos pensando em termos biológicos, em termos até astronômicos, pelo simples pelo acesso que eles tinham aos livros e à cultura, você nota mesmo no campo, né, eclesiástico nesse sentido, o início então desse pensamento de tom humanístico. É claro que isso vai reverberar no Renascimento de uma forma um pouco mais enfática, é claro, né, obviamente de uma forma um pouco mais marcante. O que eu quero demarcar aqui, né, já que a gente está falando a respeito do renascimento da cultura greco-romana, e se você percebe ali, né, na cultura greco-romana, uma perspectiva múltipla em relação às artes, ao conhecimento, à ética, né? Se vocês se lembrarem daquela noção que nós estudamos da antiguidade grega, que para eles o belo não se separava do verdadeiro e nem se separava do bom nesse sentido, o Renascimento ele retoma essa perspectiva, mas é claro, do âmbito humanista, voltando a atenção agora, focando a atenção agora no âmbito racional. É claro que diante da decadência, do início da decadência da igreja enquanto poder hegemônico político, né? Nós estamos agora caminhando, e esse eu creio que seja um dos principais elementos do Renascimento, estamos caminhando, vamos dizer assim, né? Identificando os primeiros passos da ciência moderna, né? Vamos pensar aqui em Galileu, Copérnico, vamos pensar em Newton depois. Então, aqui já começa a semear esse pensamento cientificista, né? Onde, por exemplo, você tem figuras você percebe figuras que são chamadas de polímatas. O que seria o tal do polímata? Aquele artista que é ao mesmo tempo um pesquisador científico, que ao mesmo tempo é um poeta, que ao mesmo tempo é um médico, que ao mesmo tempo é um filósofo, que ao mesmo tempo é um físico. Você percebe então um polímata em termos o termo poli, né, e nos indica então uma múltipla habilidade, seja ela intelectual, seja ela artística, seja ela política, pública nesse sentido. E creio que a principal figura que consegue resumir toda essa característica seja Leonardo da Vinci, né? Pensando no seu caráter inventivo, no seu caráter cientificista e até mesmo no seu caráter artístico estético, né? Então, o Renascimento você tem essas grandes figuras que dialogam de uma forma bastante plural, né, com as novas realizações, as novas descobertas no campo da filosofia, da política e da ciência de uma forma geral. E a gente consegue perceber uma semelhança, né, com o período da antiguidade grega, já que eles tinham então não tinham caixinhas, né, para pensar ética, política, conhecimento, filosofia e arte. Tudo isso você tinha uma fluidez no diálogo e na mobilidade desses conhecimentos e dessas discussões e dessas habilidades práticas, né? Logo no Renascimento a diferença vai estar porque aqui nós estamos focando e percebendo os primeiros passos da ciência moderna. Uma coisa que enfatiza de uma maneira bastante, né, evidente é a prática de dissecação de cadáveres, ou seja, as primeiras noções de anatomia. E por que as primeiras noções de anatomia aqui são importantes? Por dois motivos. Já que você consegue perceber os primeiros passos das pesquisas anatômicas, isso não era feito na Idade Média porque era característica de práticas heréticas, né? De práticas que podiam estar relacionadas com pecados mortais, já que o corpo humano é um templo, né? Nesse sentido, aqui você começa a perceber o corpo como uma espécie de material no qual você consegue fazer pesquisa e as primeiras noções de anatomia surgem aqui, certo? Então, nós percebemos esse distanciamento do pensamento religioso.
Com relação, o outro tópico, no segundo tópico, se a gente pensa as pesquisas anatômicas, você percebe na pintura e na escultura renascentista um nível de detalhe e um nível de humanismo nesse sentido que você consegue sofisticar ainda mais o que foi feito na Antiguidade Clássica. No Renascimento, as esculturas e as pinturas são muito mais realistas, muito mais naturalistas. E para você representar um corpo humano de uma forma bem acurada, no realismo no nível impressionante, você precisava ter pelo menos um nível básico de anatomia. E isso já evidenciava que essas figuras elas apresentavam múltiplas habilidades, porque elas tinham muito conhecimento em nível de anatomia, ciência, biologia, física, de uma forma bastante profunda, né, de uma forma bastante evidente. Nesse sentido, a gente não consegue excluir novamente, né? A gente não consegue excluir novamente o progresso dos traços, né? Já que a gente está falando de normas e regras das artes acadêmicas renascentistas, das belas artes, isso não se separa de forma alguma do progresso do pensamento filosófico científico. Você só consegue perceber as propostas renascentistas se a gente conseguir entender, afinal de contas, o que está acontecendo no contexto científico, no mundo ocidental daquele período. Logo, você não consegue separar novamente o âmbito filosófico científico do âmbito artístico aqui. Beleza? Esse aqui é o primeiro passo para a gente entender esse grande movimento que vai ser o Renascimento. Nas nossas próximas aulas, nós iremos aprofundar especificamente em autores específicos, artistas específicos e obras específicas para vocês entenderem a complexidade, como que esse movimento ele vai causar um burburinho tanto no período no qual ele se mostrou, como que isso vai ser discutido nos próximos períodos na história da arte e na estética de uma forma geral. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Até mais.